Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 8. Aleluia. Versículo de número 26. Capítulo 8, versículo 26. Está escrito: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, o homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas dos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio aos desertos. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Nos dias de Jesus, nos dias que Jesus começou a exercer o seu ministério, havia uma fartura de ensino bíblico muito grande. O ensino nunca foi, digamos, deficiente do ponto de vista do volume, da oferta. O que faltava era a autoridade espiritual. Por isso que quando Jesus começou as suas ministrações, as pessoas ouviam e diziam assim: olha, ele fala as coisas que os fariseus falam, mas ele fala com autoridade. Então, um grande ponto de distinção entre o ministério de Jesus e toda a estrutura pedagógica de Israel naqueles dias é que Jesus não tinha só a pedagogia, ele não tinha só a teologia, ele tinha o poder. Ele tinha poder. E esse poder começou a ser exercido em várias frentes. Frentes como a ressurreição dos mortos, frentes como a cura dos enfermos, e frentes como a expulsão dos espíritos imundos. Estas coisas começaram a chamar muito a atenção das pessoas, particularmente esta última que ele disse agora, a ponto de, para tentarem descredibilizar o ministério de Jesus, e pelo fato de ser tão impressionante a forma como os espíritos imundos eram sujeitos à autoridade de Jesus, começaram a caluniar Jesus, dizendo que Jesus expulsava os demônios, porque ele tinha um pacto ou uma aliança com Beelzebul, com o príncipe dos demônios. Aí Jesus explicou: olha, um reino dividido não pode subsistir. Como é que eu vou expulsar demônios sendo servo dos mesmos demônios? Não faz sentido, isso não faz sentido. Mas é claro que essa era uma estratégia suja, barata, para tentar descredibilizar uma força que era inegável, que vinha do Pai, um poder que era inegável, que vinha do Pai. Porque para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do maligno. Ou enquanto você levanta as suas duas mãos o mais alto que você puder, eu tenho uma palavra de enfrentamento contra o império das trevas esta noite. Eu vim lembrar a você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aquele ungido de Deus, que tinha o Espírito de Deus para declarar a liberdade e a abertura das prisões aos cativos, a igreja de Jesus opera no mesmo Espírito que o Filho de Deus operava quando estava na terra. E eu tenho uma boa notícia: vai haver quebra de cadeias e abertura de prisões. Quantos selam essa palavra dizendo graças a Deus? Então Jesus tinha um ministério
Aleluia. Jesus tinha um ministério que não era de condescendência, era de enfrentamento. O ministério de Jesus não era de harmonia com as trevas, era de enfrentamento. Então Jesus enfrentou o império das trevas. E em todas as ocasiões onde isso aconteceu, o império das trevas se curvou, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus. Neste dia, aqui não foi diferente. Jesus entra no barco com os seus discípulos e vai para uma região chamada de Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Um conjunto de 10 cidades que fazia parte do território da Terra Santa, mas que vivia de alguma maneira um tanto quanto apartado de alguns preceitos praticados pela lei. Ou seja, eles estavam dentro da geografia de Israel, mas não levavam tão a sério algumas coisas da lei de Deus. Prova disso é que o cultivo, o trato com porcos, que era completamente inadmissível pela lei de Moisés, era uma prática comum e um exercício que fazia parte da economia do conjunto daquelas 10 cidades. Então eles estavam dentro da geografia de Israel, mas eles flexibilizavam algumas coisas. Eu vou entrar nessa seara. Eles estavam dentro da geografia de Israel, mas sentiam-se à vontade para não levar tão a sério algumas coisas. Eles estavam dentro da geografia de Israel, mas achavam que poderiam não observar alguns pontos da lei. Eles achavam que poderiam ficar dentro da geografia de um povo santo e manter algumas práticas, porque isso era economicamente interessante, socialmente convidativo, sociologicamente agradável. Mas eu tenho um alerta para dar a você: não adianta você estar dentro da geografia da promessa e manter uma vida alheia aos preceitos desta geografia. Não adianta você ser um frequentador dessa geografia, não adianta você vir a essa geografia e manter uma vida onde você ainda pensa que pode flexibilizar alguns preceitos que são inegociáveis para aqueles que querem servir a Deus. É por isso que eu tenho uma palavra para entregar. Isso é brecha que está aberta, e através destas brechas, espíritos malignos, forças das trevas têm encontrado ocasião para perturbar você, sua casa, atrapalhar seus negócios, porque não adianta estar dentro de uma geografia e não se subordinar à lei dessa geografia. Mas essa brecha vai ser fechada hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Então eles pensavam que poderiam estar dentro da geografia da Terra Santa, mas terem ali suas formas particulares de lidar com algumas coisas. Deixa eu te dizer uma coisinha que a Bíblia diz e parece que tem gente que anda esquecendo: nenhuma escritura é de particular interpretação. Olha para o seu vizinho, prega para ele, diga: nenhuma escritura é de particular interpretação. Pastor, só pode explicar? Posso. Significa que a Bíblia é o que é e não o que você quer que ela seja. Simples assim. Aí Jesus então vai na direção desse conjunto de 10 cidades. Agora olha só que coisa interessante. O evangelista Lucas diz que elas ficavam de frente para a Galileia. Então é assim, a Galileia está aqui, o mar de Tiberíades está aqui, e Decápolis está do outro lado. Decápolis está de frente para a Galileia, um está diante do outro, separados pelo mar de Tiberíades. Vou repetir: um de frente para o outro, separados pelo mar de Tiberíades. Agora olha para mim.
A essas alturas, o que é que estava acontecendo na Galileia? Prega junto comigo, diga revolução, diga poder, diga milagres, diga avivamento. O momento que a Galileia vivia por causa do ministério de Jesus era um momento de impacto, avivamento, graça, a luz brilhando. Já preguei sobre isso aqui, a sombra da morte saindo, uma maravilha. Mas do outro lado, Decápolis vivia uma realidade completamente diferente. Embora uma região estivesse diante da outra, de frente para a outra, elas experimentavam realidades completamente contrastantes. Embora uma estivesse de cara para outra, a realidade da Galileia não era a realidade de Decápolis. Só que Jesus pegou um barco na Galileia, atravessou o mar de Tiberíades e foi lá em Decápolis fazer em Decápolis a mesma coisa que estava fazendo na Galileia. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. É muito esquisito, né? Quando uma coisa está de frente para outra e as realidades são tão diferentes. É muito pesado, não é? Quando do lado da cama tem um santo e do outro lado da cama uma profana, ou o contrário. É muito difícil quando num quarto tem alguém de joelho dobrado e no quarto do lado, apenas dividido por uma parede de tijolos frágeis, tem alguém curvado a espíritos imundos. Porque estar de frente, de lado, perto, não significa necessariamente conseguir influenciar alguém a viver a mesma coisa que eu estou vivendo. Tem pessoas aqui que, se pudessem, atravessariam a parede do quarto e lá no outro lado agarrava em alguém e dizia: sai disso, vem para Jesus, sim ou não? Tem alguém aqui que, se pudesse, acordaria de madrugada o cônjuge, dizia: não é possível, acorda e vem para Jesus. Você está tão perto, de frente, do outro lado da mesa, na baia do lado, trabalha alguém com uma realidade totalmente diferente da sua. Pastor, mas agora vai ficar bom? Agora vai, porque eu posso estar de frente para alguém e não conseguir, posso estar do lado e não conseguir, posso não exercer influência sobre quem está no quarto do lado. Uma parede pode ser um deserto de distância, mas Jesus pegou um barquinho e atravessou a distância da Galileia e pisou em Decápolis para fazer a revolução da graça. Se alguém pode levantar as mãos, a hora é agora. Ele vai atravessar aquela parede, ele vai tocar em quem está do outro lado da cama. Eu vim dizer que ele vai fazer. Oh, glória! Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: Jesus vai fazer. Do mesmo jeito que ele atravessou o mar da Galileia, ele vai atravessar a porta e vai lá no quarto do lado. Estou sentindo a presença de Deus. Da mesma maneira, ele vai atravessar o estado e vai lá no Rio, vai no Espírito Santo, ele vai no Nordeste hoje, ele vai no Norte agora, ele está indo na Espanha, na Irlanda, na América. Vai ter quebra de cadeia. E o vento soprava, e os discípulos remavam, e a cada metro percorrido, Decápolis estava mais próxima de receber a visita que mudaria a sua história para sempre. Quando Jesus desceu do barco e colocou os pés na cidade, sai dos sepulcros.
não teve júbilo, não teve grito, não teve cornetas, não teve tapete vermelho, não teve ninguém anunciando, não botaram no carro de som, não fizeram tráfego pago, não. Jesus só botou o pé dele. Quando Jesus botou o pé, o endemoniado saiu dos sepulcros, a legião veio carregando ele até os pés de Jesus, se prostrou e falou: porque tu veio nos perturbar, Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Vai ser uma entrada silenciosa, mas poderosa. Eu vou tentar de novo. Vai ser uma entrada silenciosa, mas poderosa. Há muito tempo, aquele homem era atormentado por uma legião de demônios. A família sofria terrivelmente. Ele abandonou o convívio da família, saiu da sua casa e foi morar nos sepulcros. Não andava vestido, ignorava as convenções sociais, se portava como queria, andava nu, dormia nos sepulcros, fechava ruas, impedia caminhos, travava gente de ir e vir, fazia uma confusão tremenda na cidade. Quando a família chegava no ápice, no extremo do desespero, a Bíblia diz que eles pegavam ele e acorrentavam ele. Eu quero que você tenha muito cuidado ao fazer qualquer julgamento, porque se a gente fizer uma avaliação sob a ótica dos direitos humanos, é um absurdo. Agora, imagina o que você ter uma pessoa dentro de casa que pode a qualquer momento matar todo mundo, se matar, num tempo onde não tem psicotrópicos, a religião não tem poder. Você vai fazer o quê? Você vai tentar o mínimo possível para garantir que aquela pessoa não se mate, não destrua a casa, não mate os outros. Num desespero, um gesto desesperado, num gesto extremo, a família prendia ele. Sabe o que a Bíblia diz? Ele se soltava. Diga comigo, ele era preso. Muito fraco, diga de novo, ele era preso e se libertava. Agora olha para mim, um homem comum consegue quebrar correntes e se soltar das prisões, sim ou não? Então era ele que libertava ele mesmo? Quem libertava ele? O diabo. Quem libertava ele? Muito fraco. Quem libertava ele? Então presta muita atenção no que eu vou te dizer. Pode arregalar o olhão o tanto que você quiser, o diabo também liberta, no sentido de que ele também abre porta, ele também tira pessoas de um lugar ruim e coloca num lugar melhor. Ele também faz. Foi Satanás que levou Jesus no pináculo do templo. Não foi no porão, não, foi no pináculo. Ele também coloca em lugares altos. Toma muito cuidado, porque existem algumas coisas que o diabo também faz. Também arruma um emprego melhor, também consegue aumento de salário. O diabo também liberta pessoas que estavam enclausuradas em algumas situações e queriam viver uma coisa melhor. Ele também liberta. Só tem um detalhe, está escrito no texto, você leu, espero que você tenha prestado atenção, que quando ele era preso, o diabo o libertava, mas o mesmo diabo que o libertava empurrava ele para o deserto. O ponto de maior distinção entre uma corrente que Deus quebra e uma corrente que o diabo quebra é para onde você vai depois.
Porque toda corrente que o diabo quebra, ele só quebra para dar a sensação da liberdade e te jogar no deserto logo depois. Mas quando Deus quebra uma corrente, ele te apresenta um pasto verdejante do Salmo 23. Oh, se tem alguém por aí ainda, levanta a mão mais alto que você puder, dá um grito de glória a Deus, ele libera. Vai dizer para mim que não foi assim que você se sentiu livre, né? As cadeias caíram, o Vale Night foi entregue na sua mão, e você se sentiu tão livre para viver a vida sexual que você queria, se sentiu tão livre para viver a vida dissoluta que você queria. Só que as cadeias caíram e você foi empurrado para o meio do deserto. Porque Satanás não liberta alguém de um lugar para pô-lo em outro melhor. É só uma troca de cadeia. Olha para o teu vizinho, abaixa só um pouquinho, está maravilhoso, mas é só abaixa só um pouquinho. Olha para o seu vizinho e diga: não é libertação de verdade, é só troca de cadeia. Olha para mim. Acorrentado, a vida é boa? Acorrentado, a vida é boa? Sem corrente, no meio do deserto, a vida é boa? Então você entende que a corrente cai, mas ficar sem corrente e dentro do deserto não muda nada. Satanás está gerando uma falsa sensação de liberdade. Você se viu com condições, em condições de viver aquela vida que você sempre quis. Só que você está no meio do deserto. Não tem cadeia, mas está no deserto. Não tem prisão, mas está no deserto. Não tem algema, está no deserto. Significa que a sua liberdade não serve para... Eu encerro aqui. Obrigado pelo entusiasmo do pessoal aqui da frente. A Bíblia então diz que ele chega, se lança nos pés de Jesus. Ele vem desse cenário, ele está acorrentado. A família tenta desesperadamente soluções e medidas. Ele arrebenta as prisões. O diabo leva ele para o meio do deserto, e ele vai e dorme na sepultura, anda nu, uma coisa terrível. Aí está ele lá. Jesus dá uma ordem para os espíritos imundos saírem. Os espíritos, falando pela boca dele, pedem a Jesus que deixem que ao menos eles, os espíritos, incorporem-se num conjunto de porcos que estava próximo ali. Jesus consente, porque na realidade aqueles porcos não deveriam estar ali. Eles não deveriam fazer parte da vida e da economia daquela cidade. Então Jesus, na realidade, resolveu dois problemas de uma vez só. Porque os demônios saíram do homem e entraram nos porcos que também não deveriam estar ali. Os porcos se precipitam no mar e morrem todos lá embaixo. E agora o homem está salvo e a porcaria saiu. Vou tentar de novo. O homem está liberto e a porcaria ainda saiu. Porque Jesus libertou o homem e fechou a porta da legalidade da cidade. Jesus libertou o homem e tapou a brecha de legalidade da cidade. Querem comprar porcos de novo? Querem infringir a lei de novo? Querem estar dentro da geografia, mas fazer as coisas do jeito que vocês querem? Aí é com vocês, mas não digam que não tiveram a chance de me receber aqui e eu ensinar como é que a coisa deve ser feita nesse lugar. Pastor, só pode melhorar? Posso. Se você quiser voltar
é contigo. Se quiser ir lá e comprar os porcos de novo, é com você. Quer voltar para a mesma atividade, é com você. Quer ir lá na lama e revolver-se nela de novo, é com você. Só não diga que ele não deixou tudo em ordem e ensinou o jeito certo de viver a vida. Quando ele foi liberto, e eu encerro nesse ponto, quando ele foi liberto, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero ir contigo. Agora olha para mim. Jesus havia dito uma coisa. Jesus falou: a seara é, poucos são os significa que Jesus estava dizendo que existia um déficit de ceifeiros em relação ao tamanho da seara. Logo, trabalhadores são necessários, sim ou não? E o rapaz que foi liberto acabou de se candidatar para ser um trabalhador. Ele falou: Senhor, eu quero seguir-te. Jesus olhou para ele e disse: não. Se eu estivesse perto, eu ia dizer assim: mas o senhor não falou que a seara era grande, os ceifeiros são poucos? Jesus diria: sim, mas cada ceifeiro tem autoridade numa seara específica. A autoridade dele é na seara dele. Não adianta eu levar ele comigo para ser bênção na Galileia e eu deixar Decápolis sem uma testemunha. Eu prefiro ter vindo com 12 e voltar com 12, mas deixar alguém aqui que a cidade olhe e diga: eita, que esse evangelho é verdade. Oh, levanta a mão mais alto que você puder. Assim te diz o Senhor. Talvez você tenha o ímpeto de ir para lá, pregar ali, testemunhar acolá, mas Deus me trouxe para dizer: eu preciso de você em Decápolis. Eu preciso que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Pergunte para mim: e os porcos? Pergunte para mim: e os porcos? Se precipitaram no penhasco. Se precipitaram no? Olha para o seu vizinho e diga assim: ah, tinha um penhasco ali. Ah, tá. Olha para mim. Curioso. Tinha um penhasco ali. Tinha um lugar extremamente vulnerável ali. Um lugar que, se você desse um passo em falso, caía lá embaixo no mar e morria. Um penhasco que não tinha cerca, não tinha muro, um lugar de vulnerabilidade que estava ali o tempo todo. Curioso, porque o personagem que eu preguei se machucava, tacava pedra nele mesmo, ia para o sepulcro, ia para o deserto, andava nu, fechava caminho, mas nunca caiu no precipício. Quem será? Quem será que colocava as mãos toda vez que ele chegava na beira do precipício e dizia: não, 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 até eu chegar aí você não cai nesse precipício. Se prepara para dar um pulo dessa cadeira, porque Deus já está cuidando de você há mais tempo do que você imagina. Já era para você estar morto, mas Ele te guardou dos precipícios. Dá um pulo dessa cadeira agora, 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 agora.
Tem gente na tua casa que já chegou quebrado, arrebentado, sem dente, nariz sangrando, cabeça aberta, já tomou ponto e não morre. Como é que pode? Só tem um jeito de explicar. O precipício de Decápolis estava ali o tempo inteiro. O diabo bota no deserto, mas não jogava no precipício. Botava no cemitério, mas não jogava no precipício, porque era Deus dizendo: não vai matar ele, 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 não vai matar ele. Você já deveria estar morto. Assustou? Vou falar de novo. Você já deveria estar morto, se a mão de Deus não tivesse amparado você na beira dos precipícios. E Deus só fez isso por uma razão: preservar a tua vida até a chegada deste dia. Orébia! Todo mundo sabe que a gente faz apelo aqui depois da mensagem da pastora Camila, mas todo mundo sabe também que quem manda nesse culto é o Espírito Santo. Então eu vou chamar agora alguém que tem um mínimo de juízo para admitir que já era para estar morto. Alguém que consegue reconhecer que a mão de Deus tem sido generosa com você, não te deixando cair no precipício, e vai entender que Deus fez isso para guardar a tua vida até esse encontro dessa quarta-feira. E se você não pode esperar nem mais um minuto para entregar a tua vida para Jesus, sai do teu lugar agora e vem no altar correndo. Sai do teu lugar agora, sai do teu lugar agora e venha no altar agora, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Pastor, eu sou uma pessoa muito sortuda. Não, você é muito engraçado, você é um comediante. Desculpa, sortudo? Você acha que você escapou daquela última confusão por sorte? Você acha que você chegou 5 minutos depois daquele tiroteio por sorte? Rapaz, você está brincando comigo. A mão de Deus segurou você na beira desse precipício nos últimos 30 anos da tua vida, 25 anos da tua vida, 40 anos da tua vida, e você vai continuar aí me olhando e não vai vir aqui entregar a tua vida para quem te ama com amor profundo. Saia do seu lugar agora. Agora é noite de encontro. Deus preparou essa noite. Ele quis atravessar o mar para encontrar contigo na noite desse dia. Saia do seu lugar agora e vem fazer uma aliança com aquele que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que acendesse as luzes do auditório, por favor. Tem gente que está se movimentando ainda. Nós temos um auditório muito grande. Até para chegar aqui demora. E eu já estou vendo que você está vindo, e Jesus também. Acelera o passo e vem. Agora eu quero falar com você que Jesus atravessou o lago, foi lá, te pegou, te lavou, te salvou, te vestiu, te abençoou, e você foi lá e comprou os porcos de novo, voltou para a mesma vida, para a mesma lama, para a mesma sujeira. Pastor, só acho que o senhor não está sendo muito agressivo. Eu vou dizer que você voltou para onde? Você quer que eu use outra palavra? Para quê?
Vamos conversar a verdade? Voltou para a sujeira, voltou para a vida do pecado, voltou, se distanciou de Deus, e está aí nesse exato momento achando que depois que aconteceu tudo que aconteceu, não dá para você voltar. Pois eu vim te dizer que você está redondamente enganado. Com o mesmo amor, não é com a metade do amor, com o mesmo amor, com o mesmo poder, com a mesma compaixão e com a mesma confiança com a qual Jesus te salvou, te alcançou pela primeira vez, com as mesmas Ele vai te alcançar hoje aqui de novo. Ninguém tem autoridade para dizer que você não pode tentar outra vez. Renega, repreende essa voz do acusador. Jesus te dá, Ele te dá uma segunda chance, e ela está aqui no altar te esperando. Se você quer vir buscar e abraçar a sua segunda chance, sai do seu lugar e venha no altar correndo agora. Só você que se distanciou da fé, você que se distanciou de Jesus, venha agarrar a sua segunda chance agora. Eu vou orar em 43 segundos. Eu vou orar em 40 segundos. Sai do seu lugar e corre no altar agora. A segunda chance não está lá fora na pipoca. A segunda chance não está no banheiro. A segunda chance está aqui no altar. É aqui. É baracaxeia. 18 segundos, corre que eu vou orar. 15 segundos, corre que eu vou orar. Ai, é Maragá.